Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E falando do episódio do dia, muita gente ainda acredita que falar sobre cuidados paliativos significa desistir do paciente e que esse cuidado só entra em cena quando a morte está muito próxima. Mas será que isso é verdade? E para desmistificar esse tema tão importante, recebo a doutora Érica Betti, médica nefrologista e paliativista, atuando atualmente no Hospital Estadual Mário Covas. Olá, doutora Érica, muito prazer. Obrigada por fazer parte aqui do nosso podcast e desmistificar esse assunto que eu acho que gera dúvidas não só no paciente, né, nas famílias que são leigas, mas também tem um pouco aí de dúvidas dentro da nossa área mesmo, na área da saúde. Olá, obrigada, Heloísa, pela oportunidade da gente poder conversar sobre um tema tão importante, de estar aqui hoje, gravando esse podcast, podendo dar informações desmistificadas às pessoas que têm o direito de receber esse tratamento. E eu sei que você fez aí medicina, fez nefrologia, né, que nem eu falei Sim. inicialmente, e agora sim, não sei quanto tempo, mas para cuidados paliativos. O que te motivou a começar aí nessa área de paliativismo? Sim. Meus pacientes dialíticos, né? Nefrologia é uma área que atua no cuidado das doenças renais e a gente trabalha em hemodiálise, centros onde o paciente, infelizmente, acabou evoluindo com uma doença renal que precisou de uma substituição por uma máquina. E ver a vida deles, o quanto é difícil essa vida de depender de uma máquina, de ter que ir 3 vezes por semana, ficar sentado por 4 horas, dialisar. Esses pacientes, eles têm privações nas mais diversas partes da vida deles. Então, são pacientes que não podem comer tudo o que querem, não podem beber toda a água que eles querem, não podem viajar. Para viajar, eles precisam ter uma diálise num outro estado. Já é difícil ter a diálise deles, tem filas para conseguir uma vaga. Imagina viajar. Então, são pessoas que têm privações enormes na sua vida. Passa por mais de 11 sintomas físicos que podem diminuir sua qualidade de vida. E acompanhando o sofrimento deles, isso me tocou para pensar em como dar uma melhora nessa qualidade de vida, tornar a vida deles uma vida mesmo, não viver uma doença e aguardar a morte. É totalmente cuidado, o contrário. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente está falando de viver. Então, eu tenho uma doença crônica, uma doença ameaçadora de vida, mas eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que viver plenamente. Isso que é os cuidados paliativos. Isso você já até respondeu a minha pergunta, né? Que é o que é o cuidados paliativos. E eu achei muito interessante isso, porque a gente já começa desmistificando que as pessoas linkam muito o paliativo só com pacientes oncológicos. Mas Sim. não é, né? Porque é lógico que eu acho que as pessoas têm uma visão que um câncer às vezes não tem cura, então a gente pode ali ir manejando, mas às vezes esquecem que existem outras doenças crônicas que Sim. também a gente pode sim entrar nesse cuidado do paliativo, dar mais conforto para o paciente. Cuidado paliativo é para qualquer paciente que tenha uma doença grave, crônica ou ameaçadora de vida. Todo mundo merece receber esse cuidado. Tanto que em 2022 o Ministério da Educação colocou como disciplina obrigatória na grade curricular dos alunos de medicina os cuidados paliativos. Então, todo médico agora que se forma tem que ter a intenção paliativista. Não é só para paciente oncológico, é para paciente neurológico que tem demência, é para o paciente renal crônico, é para o paciente cardiopata, pneumopata, os pacientes com doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo para pacientes que estão passando por um momento com uma doença que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, que por um momento só da sua vida você vai estar
passando por grandes turbulências, por dificuldades, e aí você tem uma equipe que vai estar junto lá te assessorando para diminuir esse desconforto, o sofrimento que não é só físico. Quando você está diante de uma doença, você fica muito fragilizado. Então, você merece receber todo um apoio emocional, espiritual e até social, porque doente, todas as, como que eu posso dizer, a sua vida por completo vai ser afetada por a sua doença, não somente a questão física. Às vezes você não vai conseguir trabalhar, Sim. às vezes você está com medo, você está se sentindo inseguro, você precisa de um apoio. E às vezes até o que é sagrado para você pode entrar em questionamento, porque você vai fazer uma releitura da sua vida nesse momento. Então é muito importante você ter um apoio, uma equipe que esteja lá pronto para te acolher. Isso é muito legal, bem bonito. Eu acho que cuidados paliativos, eu tive bastante contato. Eu me formei depois de 2022, então eu não tive isso na minha grade. E eu tive muito contato quando começou o Covid, né? Que a gente teve muitos pacientes críticos e com a minha vivência dentro da UTI. Então, a gente teve um maior contato e a gente eu comecei pelo menos a ter uma visão diferente aí do que era cuidados paliativos. E a nossa visão, antes de a gente conhecer, antes desse nosso episódio, para quem está assistindo, às vezes que é realmente o que eu falei, parar de cuidar, e o que você falou não é, né? A gente está dando conforto, a gente está dando uma qualidade de vida nesse momento. E você tem muita resistência ainda hoje em dia no seu trabalho com os pacientes e os familiares quando você toca nesse termo cuidados paliativos? Sim, ainda tem preconceito, ainda tem pacientes que quando você chega e se identifica como médico paliativista, eles têm o medo de falar, então estou morrendo. Aí a gente conversando, nos comunicando de forma adequada, a gente consegue desmistificar que os cuidados paliativos é só cuidados de fim de vida. Não, faz parte, mas não é só isso, muito pelo contrário. A palavra paliativo vem de pallium, e pallium é um manto. Então, é um manto que vai cobre, que protege, que acolhe. Então, esse é o significado dessa palavra. E os cuidados paliativos, eles não entram no final da vida. O correto dos cuidados paliativos, eles estarem desde o diagnóstico, fazendo parte do tratamento do paciente. Os cuidados paliativos não exclui a terapia modificadora de doença. Tem um estudo que assim é divino, que foi publicado no New England, que é uma revista médica de importância mundial, que foi publicado em 2010, e lá ele dividiu 2 grupos de pacientes que tinham diagnóstico de câncer de pulmão não pequenas células, então um estudo randomizado. Então fazia o diagnóstico da doença, câncer de pulmão não pequenas células metastático. Um grupo ia receber radioterapia e quimioterapia, que é o tratamento, e o outro grupo ia receber radioquimioterapia e cuidados paliativos desde o diagnóstico. Depois de 40 meses de acompanhamento, e que eles foram ver os resultados, o que aconteceu? Esse grupo que recebeu cuidados paliativos, além de ter melhorado a qualidade de vida deles, aumentou a sobrevida dos pacientes. Então, os pacientes ainda viveram mais, desmistificando isso que cuidados paliativos chega quando o paciente está morrendo. Não. Sim. Cuidados paliativos têm que ser dado o ideal. Desde o diagnóstico, a gente começa a acompanhar esse paciente como um todo, vendo a pessoa, não vendo só a doença, junto com o tratamento, a terapia modificadora de doença, e vai acompanhando o paciente ao longo de toda a sua doença. E se culminar com a morte do paciente, também a gente não para por aí, porque a gente continua ainda acompanhando essa família que criou um vínculo com a gente e que durante o luto pode desenvolver transtorno de luto prolongado, algumas patologias que vão prejudicar. A gente entende que a pessoa ela não está sozinha, a pessoa ela tem uma história, ela ama, ela é amada, e nesse momento da doença também
os seus familiares também ficam fragilizados e a gente tem que ter um olhar para eles também. Isso é importante porque você falou aí, a gente tá não olhando a doença em si, né? Mas sim o paciente. Porque o Sim, paciente, a gente aprende hoje em dia é muito mais do que antigamente na medicina, que a gente tem que ser humanizado, né? sim, Olhar, não olhar a doença, mas olhar o que está por trás da doença. E o cuidados paliativos, eu acho que é uma das especialidades que tem esse olhar mais sincero, assim, mais profundo de tentar entender realmente qual que é o desejo do paciente. E falando em desejo do paciente, quando você fala em cuidados paliativos, como é que é essa decisão? É os pacientes, são os familiares, é todo mundo em conjunto? Porque eu acho que às vezes também tem uma certa confusão. sim. Só terminando assim sobre o que você falou, Sim, né? claro. Tem uma frase do Pat Adams que eu acho linda, que ele fala assim: se você trata a doença, você ganha ou perde. Se você trata o ser humano, você sempre vai ganhar. Nossa, muito Então, lindo. é uma frase muito bonita, que eu acho que combina muito com o tema Sim, de hoje, né? com certeza. Assim, a decisão, ela leva em conta, acho que, três grandes parâmetros. A autonomia do paciente. Então, os valores do paciente, o como ele quer ser tratado, é muito importante para nossa decisão quanto equipe. Uhum. Mas não é só isso. Isso é uma parte da decisão. Então, eu não acho correto você perguntar só para o paciente decisões importantes que são técnicas, que são decisões que nós estudamos tantos, todos os profissionais de saúde envolvidos para tomar essa decisão. Uhum. Então, uma questão é os valores do paciente. Uma questão é a trajetória do paciente, o prognóstico daquela doença que está ameaçando a vida dele. E o outro parâmetro importante é as condições clínicas do paciente, que é a performance clínica do paciente. Uhum. Então, sempre que a gente vai montar um plano terapêutico, que é muito individualizado, é de um para um paciente. Então, a gente vai levar em conta os valores dele, como que ele está clinicamente. Ah, é um paciente que está lá fazendo atividade física, tem massa muscular, era previamente, ou é um paciente que já está mais emagrecido, tendo infecções recorrentes, é diferente. E qual a doença dele? E em que ponto que ele está nessa doença? Ele está lá na descoberta da doença, que eu tenho um monte de tratamento, modificador de doença para oferecer, ou não, esse paciente já está lá nos últimos capítulos da sua história, já fez inúmeros tratamentos, alguns funcionaram, outros não tiveram uma resposta tão boas, mas já está com uma doença em progressão. Então, tudo isso vai influenciar e aí sim nós vamos montar um tratamento individualizado. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Por exemplo, o paciente renal crônico, vamos falar até um pouquinho antes, um paciente diabético que eu começo a acompanhar no meu ambulatório. Eu vou descobrindo o que para ele faz sentido ou não. Às vezes faz sentido fazer diálise, às vezes ele não quer viver às custas de uma máquina de jeito nenhum. Então, isso são os valores dele. Aí, a doença é uma doença que eu posso ainda dar um tratamento só clínico, ou ele já está lá perto de ter que fazer algum tipo de substituição Uhum. da função renal com alguma técnica de diálise ou transplante. E qual a melhor hemodiálise qual o melhor tratamento substitutivo dessa função renal? Será que é hemodiálise? Será que é diálise peritoneal? Uhum. Ah, é um paciente cardiopata, talvez na hemodiálise não vai ficar tão bem, melhor uma diálise peritoneal em casa. Ou ele é um paciente advogado que tem audiências, não pode perder por causa do Uhum. tratamento. Então, uma diálise peritoneal noturna seja melhor. Então, isso a gente vai construindo ao longo do acompanhamento para dar o melhor tratamento para o paciente. Isso que é importante, então, sempre iniciar desde cedo, né? Não só Sim. no final, porque você já consegue conversar, porque isso que eu até vou entrar é em relação aos familiares, porque quando a gente perde um pouco o time, algumas doenças, por exemplo, neurológicas, depois o paciente perde essa autonomia, você não consegue mais tirar dele Sim. quais são os desejos, e aí sim entra o desejo da família, nesse caso, junto com a equipe multi. Sim, a gente conversa com os familiares, a gente entende que eles fazem parte desse tratamento Uhum. e a gente vai conversar com eles. A gente vai perguntar se o paciente já, porque às vezes o próprio paciente já conversou com a sua família, ele já cuidou de alguém que
precisou de cuidados, que ficou acamado, e às vezes ele já expressa o seu desejo, não, eu não quero ficar nessa situação, eu não quero ficar dependente de alguém, e isso é importante para nós, mas não é o definidor, porque às vezes o paciente tem causas reversíveis que pode tratar e ele melhorar, mas é muito importante a gente saber também os valores dos familiares. Ah, mas e se você está vendo uma situação onde o paciente tem um prognóstico muito reservado e o familiar ainda assim não aceita o paliativo? Eu vou tentar conversar com ele, mostrar os princípios da bioética, vou tentar aos poucos ir trabalhando. Também não vou agredir o familiar, assim, impondo a minha vontade, porque eu entendo que depois é ele que vai passar por esse luto. Mas eu vou conversar com essa pessoa, com esse familiar, vou tentar mostrar para ele quais são as consequências, o quanto é melhor a gente fazer tratamentos que tenham os princípios da beneficência e não maleficência, que é importante para ele, que não traga mais sofrimento, que o tratamento não pode ser uma tortura, não pode. E mostrar também que alguns tratamentos pode até antecipar o processo de óbito, se for muito agressivo. Então, a gente vai conversando, não só nós, equipe médica, mas aí a gente pede ajuda para psicólogo, se tem uma questão aí importante, espiritual ou religiosa, a gente pede ajuda para os capelães também, para estarem junto com a gente ir tentando mostrar para esse familiar qual seria o melhor caminho para esse paciente. E assim, eu percebo depois que a gente começa o vínculo, com uma comunicação adequada, é muito difícil haver resistência depois, sabe? O mais importante é sempre ter essa comunicação, se mostrar à disposição e geralmente nas nossas conversas, quando você vai conversando, o que eles trazem é só não quero que sofra. Sim, é uma frase que eles usam muito, né? No final, quando eles conseguem entender, realmente eles falam, eu não quero que ele esteja sofrendo, a gente não quer, e ele também não gostaria disso, né? Eu ouço muito isso na UTI. E esse vínculo, em qualquer área da medicina, mas na área do paliativismo, é muito importante, né? Você perder esse vínculo, você perde toda a linha de tratamento. Então, é muito importante essa humanização e esse acolhimento. E você falou aí que não dar para o paciente algumas funções técnicas, porque às vezes as pessoas têm esse erro, né? Eu vou colocar assim, porque como se fosse um cardápio. Ah, você quer ser entubado? Você quer... Às vezes o paciente não entende o que é ser entubado, as consequências que isso pode levar, e aí você tá dando para ele ele fica com medo, né? Você imagina um paciente com uma pneumonia, com um pouquinho de falta de ar, que não está no momento que precise ter uma medida mais invasiva, mas que possa ter futuramente. A gente sabe que nem você falou, a performance dele já é um pouco debilitada. Mas ele tá ali com medo. E você fala, você quer ou não quer ser entubado? Ele com medo, ela fala assim, não, imagina, eu quero ser entubado, né? Então, realmente, eu acho que tem que saber diferenciar, saber acolher valores e também agir como técnica ali, como médico, né? Pra gente saber também o que esperar do paciente, do cuidado paliativo em si. E uma coisa que eu ia te perguntar, que eu também tenho dúvidas dentro da área da saúde, é os tipos de paliativismo. Porque muitas pessoas usam um termo, não sei se isso ainda é válido, paliativo exclusivo, proporcional. O que isso é, e se isso realmente tem realmente uma nomenclatura? Não tem essa nomenclatura. Eu acho que esses termos foram criados para ser mais didáticos, para você tentar explicar para os residentes e internos, que são alunos de medicina, mas acabou sendo usado de forma inadequada. Cada paciente é um. Já teve pacientes da gente definir no tratamento dele o que fazia sentido e o que não fazia sentido, do tipo, esse paciente, a gente vai tentar dialisar para tirar volume, porque ele estava muito congesto e com muita falta de ar, para evitar de entubar, porque a gente não queria entubá-lo, porque a gente achava que se ele fosse entubado, fosse para um ventilador mecânico, ele não ia ter força muscular para sair da ventilação mecânica. Onde ele se encaixa nisso? Ele não se encaixa em nada, porque ele recebe uma medida invasiva, mas a outra medida invasiva talvez seja contraindicada para ele. Então, não. Eu acho assim, paciente
todos deveriam receber paliativos nas situações de doenças graves e ameaçadoras de vida. E tem que ser muito detalhado o plano terapêutico de cada um, porque cada um é de um jeito. Individualizado. É individualizado, assim, nos detalhes, sabe? Então, esse paciente, medidas invasivas não faz sentido, porque já tem uma performance clínica muito comprometida. Mas o paciente vai ser tratado clinicamente para todas as causas reversíveis, o paciente vai receber todas as medicações necessárias para ter conforto. Vai ter um outro paciente que ele está recebendo tratamento paliativo, mas ele vai sim receber todas as medidas invasivas cabíveis, porque ele ainda tem performance clínica, porque ele ainda tem um tratamento modificador de doença ainda mais agressivo, e mesmo assim ele está em cuidados paliativos. Então, esse termo exclusivo, proporcional, eu particularmente não uso, não gosto. Eu prefiro que seja feito um plano terapêutico, que seja descrito. E no decorrer da evolução da doença, isso também é dinâmico, vai mudando, vai evoluindo. Então, eu posso ter o paciente que não recebia, melhorou condições clínicas, respondeu muito bem à doença e a gente pode dar um passo para... Não um passo para trás, mas pode readequar essa conduta, assim como o paciente que estava para fazer todas as medidas e de repente pegou uma infecção, foi para um procedimento cirúrgico, ficou internado por longo tempo. Durante a internação a gente vai perdendo a performance clínica e que a gente tenha que readequar aí o tratamento e falar, não, esse paciente a gente tem que mudar agora, isso já não faz mais sentido. Só para explicar um pouco, o que seriam causas reversíveis, só para o público entender alguns exemplos, né? Causas reversíveis. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente com câncer de mama metastático, que está recebendo lá quimioterapia, está recebendo radioterapia para controlar a doença, mas essa já é uma doença por ser metastática que a oncologia já não consideraria mais curativa, mas que está recebendo tratamento oncológico para não deixar a doença progredir, como se fosse uma doença crônica. E, de repente, esse paciente pega uma infecção pulmonar, uma pneumonia. Isso é uma causa reversível. Eu vou dar antibiótico e mesmo que a paciente teve uma piora muito importante por causa da pneumonia, pode ter ido para UTI, pode ter sido entubada, é uma causa reversível, porque eu dou o antibiótico e eu espero que a paciente melhore do quadro infeccioso dela. Entendi. Só mais para explicar, né? Porque às vezes as pessoas, o que seria a causa reversível? Sim. E eu acho que esse exemplo é um exemplo muito comum a gente ver, né? Ainda mais ali no Hospital Estadual do Mário Covas, que é um hospital de referência aqui de Santo André de oncologia. E você tem alguma história que te marcou durante todo esse... Eu acho que é bastante, são bastante histórias, né? Mas alguma nessa sua trajetória que você leva no coração? Nossa, tem muitas, muitas. Muitas... Tem, assim, desde pacientes que antes eu não era paliativista e que se hoje eu pudesse voltar atrás, seria tão diferente. Mas teve uma senhora, muito recentemente, que ela marcou, assim, com uma frase, assim. Inclusive, eu estava na Universidade de São Caetano, tinha um interno atendendo ela comigo e quando eu olhei para o interno, as lágrimas já estavam escorrendo dele, que era um menino, assim, mas isso... Foi tão bonito, né, da parte dele, que ela chegou, ela tinha um câncer de pulmão metastático, ela já faleceu agora, então ela tinha 84 anos, e ela na consulta olhou para mim e falou, doutora, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de deixar de viver. A diferença é muito sutil, mas isso é tão significativo, e isso que é cuidados paliativos. Ela resumiu a especialidade, né? Ela, enquanto estivesse viva, ela queria ser viva. Ela não queria ficar numa cama, sem consciência. Não, ela queria viver até o último momento dela, sabe? E viveu. Graças a Deus, assim, a gente acompanhou ela, tenho fotos dela. Acompanhamos mais de um ano. E sempre todas as consultas dela eram, assim, recheadas de aprendizado, sabe? E ela viveu bem, conversou com todo mundo, reviu o neto que não morava aqui, morava fora, ele veio e pôde vê-la ainda viva mesmo, cheia de vida, ela abraçou, beijou ele. Então, assim, foi uma paciente, assim,
recentemente que me marcou muito por causa da frase dela. E isso é legal porque te motiva, né? E é sempre bom de ter esse retorno, porque mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? E uma pessoa existe pessoas que têm uma energia muito boa, né? E Sim. quando entra no nosso consultório, quando chega no hospital, a gente dá aquele prazer do que a gente realmente está fazendo e dá significado naquilo. E eu acho que os cuidados paliativos, por mais que ainda tenha uma certa resistência na população, alguns famosos recentemente passaram, né? Teve a Preta Gil, que ela estava em tratamento paliativo da parte oncológica, por mais que ela tivesse ido até o exterior para tentar um tratamento. Teve o Pelé também, né? Que ele entrou em cuidados paliativos. E eu acho que isso pode sim ajudar um pouco a população a ter uma visão melhor. Sim, sim. Os cuidados paliativos é uma especialidade recente, mas no nosso país ela ainda é mais nova. Ela foi fundada, assim, mais ou menos na década de 50, nasceu na Inglaterra com a Cecily Saunders. Ela era uma assistente social, ela via o sofrimento das pessoas, ela resolveu fazer enfermagem. Mesmo como enfermeira, ela via que ela tinha uma dificuldade ainda e ela fez medicina e criou a especialidade. Nossa. Uma médica, é uma história muito linda. Ela criou o movimento do hóspices e vem muitos, assim, não só o Pelé, que era renal crônico, mas a gente vem vindo, assim, várias pessoas, assim, artistas também do exterior, como David Bowie, que fez um disco com muitas músicas. Aqui no Brasil a gente teve a Preta Gil, o Pelé, a Sibanian, que eu não sei se fala assim exatamente o nome dela. Recentemente, Ozzy Osbourne também. Inclusive tem um documentário que eu achei fantástico dele, que fala muito sobre isso, sabe? Tem uma frase que ele fala assim: se eu soubesse que não fazer era melhor, eu não teria feito. Ninguém me falou que não fazer seria melhor. E aí ele sofreu muito com complicações cirúrgicas. Então, vem mudando, sabe? Nós ainda um pouquinho mais devagar, mas estamos mudando e estamos melhorando. Infelizmente, a gente ainda tem índices muito ruins no nosso país, que a qualidade de morrer no nosso país ainda é muito ruim. Nós estamos aí em penúltimo lugar de um ranking de 80 países. Então, a gente vem assim engatinhando, mas a gente vem vendo aí Ministério da Educação, Ministério da Saúde com vários programas para tentar incentivar os cuidados paliativos e melhorar aí A qualidade a nesse qualidade. final de vida ou ainda o viver do Sim. paciente que tem aí uma doença comprometedora. E você falou que aqui a gente está encaminhando, né, sobre fazer e não fazer. E eu vou fazer uma pergunta que é bem técnica, que as pessoas têm muita dúvida sobre eutanásia e distanásia. As pessoas confundem, Sim. né, principalmente quando a gente fala, vai entrar em cuidados paliativos, né, e os familiares não vai levar ao óbito do meu familiar. Então, as pessoas têm ainda um pouco acho até de dificuldade de aceitar, porque ainda tem essa dúvida do que é e o que não é, esses termos. Tá. Eutanásia é crime no nosso país, não faz parte dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é reafirmar a vida e a sua importância e não adiantar e nem postergar a morte. Eu acho que isso é muito para explicar esses dois termos. Então, eutanásia é quando eu faço algo ativo para provocar a morte do paciente. No nosso país é ilegal, em alguns países da Europa é legalizado, que seria a pessoa receber uma injeção ou você deixar as medicações para que o próprio paciente possa ingerir próximo a ele, que ele faça isso de forma ativa para interromper a vida. Isso no nosso país é ilegal, nunca nenhum médico vai propor isso para nós, porque a gente não pode, é um crime aqui. A distanásia é quando, eu já até falei um pouquinho, quando a gente está fazendo a pessoa, está dando um tratamento que prolonga a vida da pessoa às custas de um sofrimento e que não vai ter um resultado positivo. Então, a gente não está tratando, a gente está torturando. Distanásia é tortura e isso também é crime no nosso país pela Constituição. Então, por isso que o tratamento
tem que ser um tratamento que segue os princípios da bioética. Então, autonomia do paciente, que dê benefícios ao paciente, que não provoque malefícios para ele e de forma justa e igual entre os diferentes. Isso é muito importante. Isso são os princípios da bioética. Isso é importantíssimo até para os profissionais da saúde, né? Eu acho que a eutanásia é bem certo aqui já no Brasil. Acho não, tenho certeza que é um termo bem utilizado e as pessoas têm, sim, consciência do que seja, mas a distanásia ainda entra um pouco naquela resistência de tentar salvar a qualquer custo aquele paciente sem pensar na autonomia dele, sem pensar no pós, né? Eu tô com um paciente que eu estava ontem no hospital que ele teve um AVC extenso. Eu vou usar esse exemplo para você também poder explicar um pouquinho, porque eu acho que entra nessa dúvida de eutanásia. Ele tem um AVC extenso, teve que ser entubado, entrou com todas as medidas invasivas e foi aí conversado uma reunião com a família para saber qual que era o desejo do paciente em um caso desse, né? Porque ele não teve tempo hábil para realmente falar se ele desejava ser dependente, se ele desejava máquinas. E foi decidido que ele não desejava nada disso. Então, foi programada uma extubação paliativa. E eu acho que essa extubação paliativa tem um pouco ainda de dúvidas das pessoas. Ou você acredita que não? Tá. Vou falar da extubação, depois eu volto no anteriormente que tem que complementar. A extubação paliativa é quando um paciente que já, como nesse caso, tinha conversado com a sua família e ele falou, eu não nasci com um tubo, não desejo morrer com um tubo, não quero que mantenha a minha vida de forma artificial. E aí, quando o paciente tem condições para fazer a extubação paliativa, o que a gente faz ao tirar esse dispositivo é que a doença siga seu curso natural. E seguir seu curso natural pode ser o paciente evoluir a óbito ou não. Então, não é que a gente está tirando o tubo e provocando a morte. Não, a gente está deixando apenas que a doença siga a sua evolução natural. A gente está tirando, na verdade, um dispositivo que está mantendo aquela vida de forma artificial. Tem estudos que mostram que 3% das extubações paliativas os pacientes sobrevivem mais do que 6 meses. Então, quando a gente faz a extubação, claro, em algumas situações o risco é que o paciente venha a falecer em minutos ou em hora. Mas tem pacientes que o organismo consegue aí se reequilibrar e o paciente consegue viver. Participei de extubações paliativas em que a hora que a gente tirou o tubo, a paciente conseguiu ficar viva em 24 horas, falou com os familiares, se despediu. E a filha, naquele dia, olhou para a gente e falou assim, pela primeira vez eu vou embora e não vou ter pesadelos com a minha mãe, que ela está com esse tubo. Ela vai poder falecer de forma tranquila e em paz. E a mãe conseguiu se despedir. Tive outros que viveram mais de 2 semanas de forma tranquila, junto com seus familiares. Então, assim, na verdade, a gente está tirando um dispositivo que está mantendo a vida dele e deixando de forma natural a doença seguir. Certo, é o decorrer da doença, né? Não só nesse caso, mas em inúmeras outras doenças, é só realmente o suporte, igual o que você falou nos pacientes dialíticos seus, né? Antigamente, que a diálise não fazia mais sentido. Então, você parar a diálise é deixar a doença decorrer de uma forma natural. Hoje em dia já é a segunda causa de morte em alguns países, é os pacientes pararem a diálise. Eles começam a ter dificuldade de acessos ou a se sentir muito mal, porque assim, tem pacientes que vivem na diálise 5, 10 anos, 20 anos, mas enquanto isso você vai perdendo a performance clínica. E a todo momento a gente tem que estar reavaliando se aquele nosso plano terapêutico inicial ainda faz sentido, junto com o paciente e os familiares. E assim, o paciente vai se tornando cada vez mais idoso e tem um momento que assim começa a fazer hipotensão e ele fala, não, agora eu venho na diálise, eu mais sofro do que vivo e depois eu chego em casa e só durmo. É um sofrimento que não tem mais sentido. E aí eles expressam a vontade de parar e claro, não é que expressa a vontade, a gente para de uma hora para outra, mas aí tem todas as conversas, avaliações, tudo, e hoje em dia já está sendo aí a segunda causa de óbito. Nós, você que nos formamos
há um tempo atrás, a gente foi ensinado a curar. Infelizmente, ninguém falava pra gente que o principal objetivo não é curar, mas o nosso objetivo é diminuir o sofrimento das pessoas, aliviar, acompanhar o paciente durante a doença. Porque a gente inicia um tratamento. Como vai ser a resposta a esse tratamento não depende só da nossa vontade médica. E aí os médicos sofrem de muita obstinação. E muitas vezes eles começam a brigar com a morte e esquecem do paciente. Então, eu acho que isso, né, quando a gente estava conversando aí da distanásia, é isso. A gente fica obstinado por uma resposta, por um resultado, e esquece que ali tem uma pessoa como um todo e que a gente tem que ter esse olhar para essa pessoa, que o nosso sofrimento, nosso tratamento às vezes está causando um sofrimento desnecessário. E aí a gente tem que mudar o objetivo do tratamento. E sempre haverá um tratamento. Nunca não há o que fazer. Essa é uma frase que é proibida em medicina. Sempre há um tratamento. O objetivo do tratamento que muda, mas tratar e acolher o ser humano a gente sempre pode. E uma coisa que a gente falou bastante sobre pacientes crônicos, né? Paciente de doença renal crônica. Inicialmente você até tocou que às vezes o paciente vai para uma cirurgia extensa. Quando o paciente ele entra, um paciente jovem, paciente que tem uma doença aguda, né? Teve um AVC extenso ou entrou com um quadro de uma sepse bem importante, como no caso do Covid, recentemente, que a gente teve inúmeros pacientes que não tinham comorbidades, não tinham uma doença crônica, e começou uma refratariedade de tratamento, ou seja, não respondeu ao tratamento ali adequado. A gente deu antibiótico, deu suporte ventilatório, terapia de substituição renal, e mesmo assim o paciente começa a piorar. Nesses pacientes agudos, a gente também pode entrar com cuidados paliativos? Quando a gente está falando de uma falha terapêutica, onde começou inúmeras complicações, onde o paciente começa até, por exemplo, se ele está tendo que substituir rim, é porque um dos seus órgãos já está parando, já está morrendo. Sim, podemos. São situações mais difíceis. Sim. Não só mais difíceis para o paciente, para o familiar, mas nós, equipe também, a gente, geralmente, nesses casos, há um sofrimento. Nós médicos somos seres humanos, nós equipe de saúde, e a gente se apega, e a gente, quando a gente tem empatia, há muito sofrimento também, mas sim, pode, nessas situações sim. Quando eu estava falando que a gente não acompanha só pacientes, porque antes os cuidados paliativos era para quem tinha doenças incuráveis, hoje mudou, e quando eu quis falar do paciente cirúrgico, por exemplo, vamos supor um exemplo, há uma paciente que tem um câncer de mama, mas não tem metástase, vai fazer a cirurgia e a proposta é curativa. Então, mas durante essa fase há muito sofrimento. Será que as pessoas pensam benigno, maligno, que a gente sabe, né? E eu depois vou fazer químio, meu cabelo vai cair. Então, essa pessoa tem que ser acolhida. Então, nesse momento mesmo que o resultado depois assim, tô curada. A gente tá junto. A gente tá ali com você, curada ou não, a gente tá andando em conjunto e criando um vínculo que a gente falou inicialmente, né? Bom, eu gostei muito do papo, né? Eu achei que ficou bastante esclarecedor. Você acha que ainda tem alguma informação ou até uma frase que você queira dizer pro público aí que resuma um pouco tudo que você falou e o que você sente em relação a cuidados paliativos? Sim, recentemente, até pensando na campanha atual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que cuidados paliativos deve ser universal, eu vi uma frase que me marcou: cuidados paliativos não é decisão, cuidados paliativos é direito, faz parte do tratamento do paciente, então todo paciente tem que ter esse acesso. Amei. Amém, gente. Eu gostei muito do nosso papo. E para agradecer a sua vinda aqui, eu trouxe um mimo para você. Obrigada. Saúde Descomplicada. Eu espero que você goste. Muito obrigada.
Vou amar. Só realmente uma lembrancinha para agradecer você ter vindo aqui, né? Ter desmistificado o nosso papo. Eu acho que nosso assunto aqui é muito importante. Confesso, né, que a geração antiga de médicos, né, tem ainda, que nem você falou, uma certa resistência. E quanto mais empatia, mais a gente vai vivendo isso na nossa prática clínica e vai aprendendo com os pacientes e com os profissionais ali ao nosso redor. Porque eu acho que a gente nunca para de aprender. Não, eu que amei. Obrigada pela oportunidade de falar do que eu amo, que é a medicina, de cuidar das pessoas, de estar aqui hoje com você, de levar um pouquinho mais sobre os cuidados paliativos a todos que ainda acredita que seja só cuidados de fim de vida, não, cuidados paliativos. É um direito a todos de ser tratado de uma forma que veja o ser humano como um todo. Obrigada, viu, Elo? Obrigada, eu. Bom, pessoal, e esse foi o tema de hoje no nosso podcast Saúde Descomplicada. Não deixe de curtir, comente e compartilhe e nos ajude a levar saúde e bem-estar a todos.